e o outro é um coração que está nas mãos do Eterno. As duas formas nós falamos do coração. E o coração é um órgão que pulsa sangue, mas ele tem uma outra interpretação. Nós podemos interpretar o coração como o centro. Hoje nós sabemos que a cabeça que comanda todo o corpo. Com a ciência nós sabemos que o cérebro que comanda todos os movimentos, inclusive até aqueles movimentos que são involuntários, como a batida do coração, o batimento do coração. Mas o coração, ele tem um entendimento de que ele pulsa a vida, ele pulsa o sangue dentro do corpo. Ele está batendo, ele está pulsando. E nesse entendimento, ele que dá a vida, faz com que o corpo tenha o seu movimento. E a Torá vai mostrar isso, que aquilo que é central em nossa vida é aquilo que nós temos que utilizar para trabalhar para o Eterno. O Eterno quer a nossa vida, Ele quer o nosso pulsar, que é aquilo que nos dá força para viver. É assim que nós devemos servir ao Eterno, de todo o coração. Quando fala de todo o coração, está falando com toda a sua força, com toda a sua vitalidade, a força que te traz vida. É com essa força que nós temos que servir o Eterno. É com essa força que a gente vem trabalhar na casa do Eterno. Hoje a gente não precisa fazer cortina, né? Todas essas coisas, né? Mas a gente vem cultuar o Eterno, a gente vai fazer música. A gente vai fazer transmissão para que outras pessoas possam estar também sendo alcançadas. A gente vai cozinhar na sexta-feira, porque não pode cozinhar no Shabbat. A gente vai cozinhar na sexta-feira, fazer a halá. As irmãs fizeram a halá, né? Fizeram os pães, fizeram a comida. E como isso deve ser feito, meus irmãos? Com todo o seu pulsar. Não é de qualquer jeito. É com toda a sua atenção. Quando a gente prepara a mensagem, a gente não pode preparar qualquer coisa. A gente tem que preparar com todo o nossa força interior. O que o Eterno tem para falar para esse povo, gente? É assim que os líderes têm que pensar. Não é o que eu quero falar. Essa semana eu recebi um telefonema do irmão lá que falou umas coisas. Eu vou falar com ele na frente de todo mundo. Tem gente que faz isso. Não é assim que a gente faz. A gente tem que orar ao Eterno e falar ao Eterno: o que o Senhor tem para falar para mim e para esse povo? Nós temos que nos submeter àquilo que o Eterno vai colocar em nosso coração. E a gente tem que fazer com todo o nosso coração. Toda a nossa... Por isso que é interessante no judaísmo, a gente segue a paraxá, né? Então, nós temos que falar aquilo que está na paraxá. Então, se a paraxá vai falar de oferta, como a nossa paraxá de hoje, então eu estou falando de oferta. Percebe? Se a paraxá não fala de oferta, eu não vou falar de oferta. Então, já é uma dica daquilo que nós vamos trabalhar. E essa paraxá, ela está sendo ministrada no mundo inteiro. Na Alemanha, na Tchecoslováquia, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Israel. Em todo lugar nós estamos estudando a mesma paraxá. Isso cria uma força espiritual no mundo, no planeta. Todos nós estamos no Shabbat, estudando a mesma paraxá, e dentro da paraxá existem vários temas. Então, dentro desses temas nós estamos
todos nós estudando a mesma coisa. Só que o Eterno sabe a necessidade espiritual de cada um de vocês, de cada um de nós. E essa necessidade está dentro da Parashá da semana. E a gente tem que buscar com todo o nosso coração. Abrir o nosso coração para que o Eterno possa colocar aquilo que Ele tem para falar para nós. Baruch Hashem. Coração, na mentalidade do mundo antigo, era onde estava o entendimento. Coração dos ricos de alma. Narmânides, grande comentarista da Idade Média, século XII, XIII, e ele diz assim: e eles chegaram, cada um cujo coração o estimulou. Ou seja, existe uma força interna que é dada por Deus para que a gente possa trazer, nos dar um estímulo, algo que a gente vai sentir que isso é aquilo que eu quero fazer e é aquilo que Deus quer que eu faça. Isso é dito com referência aos artesãos que fizeram o trabalho, pois não encontrarmos o uso dessa frase animar o coração em conexão com aqueles que apenas trouxeram as doações. Ou seja, Deus vai capacitar cada um de nós para podermos construir o nosso Mishkan. Nós temos nosso Mishkan espiritual, pessoal, onde a gente vai construir as coisas para o Eterno. Mas nós temos também uma congregação física, onde nós vamos nos reunir. E o Eterno, Ele trabalha no coração de cada um para que o nosso coração seja empenhado em trabalhar nessa união, na construção de uma congregação. Baruch Hashem. Nós temos aqui hoje duas congregações reunidas, né? O Rochevone está aqui com a gente. Quando a gente fala em construção de Mishkan, nós entendemos também que o templo, ele era a reunião. O primeiro templo de Shlomo era a reunião de todo o povo de Israel. Era centralizado tudo ali. Quando foi destruído o templo e os Bene Israel tiveram que ir para a Babilônia, lá não tinha templo. Não tinha templo. Os levitas não tinham mais trabalho. Porque os Kohanim, os levitas, os Kohanim, eles viviam daquilo que eles produziam no templo. Chega na Babilônia, não tem templo. O que acontece? Eles vão precisar de um templo, mas só que eles não podiam construir um templo na Babilônia, porque o templo só poderia ser construído em Jerusalém, no Monte Moriá. O que eles construíram lá? Um lugar onde seria o centro comunitário dos Bene Israel, que é o que? A sinagoga. E lá em Ezequiel está profetizado isso. Ezequiel 11:16 vai dizer o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre os gentios. Ezequiel é do período do cativeiro da Babilônia, logo no começo do cativeiro, né? E aqui ele está falando que ainda que os lancei para longe dentre os gentios, e ainda que o espalhei pelas terras. Não está falando de espalhei pelas terras, está falando sobre as 10 tribos do norte que foram espalhadas na época do Império Assírio, que de uma certa forma é o mesmo território
do Império Babilônico, porque o Império Babilônico ele tomou o Império Assírio. Então o que era terras da Síria, agora passou a ser terras da Babilônia, que ia desde ali a Turquia, né, até quase a Índia, depois até quase o Egito. E os babilônios tomaram o Egito. Então diz o seguinte: ainda que os lancei para longe entre os gentios, ainda que os espalhei para as terras, pelas suas terras, todavia eu serei como um pequeno santuário nas terras para onde vocês forem. Ou seja, o Eterno está falando: eu estarei com vocês em qualquer lugar onde vocês forem espalhados. E aqui os nossos sábios dizem o seguinte: todavia lhes serei ou estarei como um pequeno santuário. Um pequeno santuário é o centro, porque quando se fala em santuário, é um lugar sagrado, um lugar separado. O pequeno santuário são as sinagogas. Quando se reúne o povo de Hashem para o objetivo de servir ao Eterno, louvar ao Eterno, estudar a Torá, esse lugar ele fica sagrado por causa das pessoas que estão ali. Eu estarei com ele no santuário, no lugar sagrado. Santa convocação. Quando o Eterno fala santa convocação, ele está chamando o povo dele para separado, louvar, engrandecer ao Eterno. Então aquele lugar passa a ser santo. Esse lugar onde nós estamos aqui, nesse momento, é um lugar santo. Não por causa das paredes, não por causa das luzes, porque você e eu estamos aqui, porque nós estamos estudando a Torá, porque o Eterno separou esse momento de Shabbat para que cada um de vocês estivesse aqui, para estar na presença do Eterno, para escutar a voz do Eterno, para meditar sobre a Torá, para poder ouvir isso que nós estamos falando e estar praticando no dia a dia. Torá e mitzvot, estudo da Torá e mitzvot, cumprimento dos mandamentos. Eu estarei com eles no santuário. Então a construção de uma comunidade, ela exige que em santa convocação, em serviço do coração, tanto como nos aspectos espirituais, também com os aspectos físicos, meus irmãos. Porque senão não há culto ao Eterno, senão não há presença do Eterno. Então, na construção de uma comunidade, o Eterno capacita e convoca líderes, auxiliares. O Eterno chama e convoca o povo para estar junto com os líderes. O Eterno convoca cada um de nós. Uns para estar na frente do trabalho, e outros para auxiliar aquele que está na frente do trabalho, e outros para estar juntos e aprender e ser também auxiliares. Porque todos precisam estar em comunhão, porque é um corpo, e é um corpo vivo. O sangue, ele corre por todas as veias, os capilares. Cada parte do nosso corpo, ele está em movimento, ele está trabalhando, tem sua função. Assim também é o corpo do Mashiach. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. E para isso nós precisamos estar em movimento, em trabalho. Não podemos estar parados. Um órgão que não recebe sangue, não recebe esse pulsar do coração, o sangue é pulsado pelo coração, aquele órgão, se não recebe isso, ele apodrece e tem que ser cortado fora. Deus nos livre.
Uma pessoa que tem trombose, às vezes ela tem que ser mutilada para continuar viva. Senão aquilo vai começar a crescer. Pessoas que têm problemas de trombose, precisa cortar o pé, cortar a perna, porque o sangue não consegue chegar lá. Se o sangue não vai, começa a apodrecer a célula. É a mesma coisa. Quando a gente está num corpo, estamos todos juntos, e uma pessoa começa a não estar junto nesse pulsar do coração, ele apodrece. Ele é carente, ele ser cortado. Por isso essa necessidade de estarmos sempre em movimento, o movimento da vida espiritual, orando em casa, buscando o eterno, estudando, vindo para a congregação com o pulsar do coração. Baruch Hashem. Vayachar é uma reunião com fins espirituais. Reuniões de pessoas para construir uma sinagoga, um pequeno santuário. E a sinagoga, então, meus amigos, é um lugar principal e central de uma comunidade judaica. O que se fazia na Babilônia, o que se faz, por exemplo, em bairros, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro. Então, a sinagoga, ela é um lugar principal e central da comunidade judaica. Lá se faz a avodá diária, orações. Hoje, infelizmente, a gente não tem condições ainda, um dia nós vamos chegar lá, de abrir a sinagoga todo dia. O ideal, meus amigos, é isso. Uma sinagoga que tem uma comunidade judaica forte, como é que ela funciona? Ela abre tipo 5 horas da manhã. Por exemplo, imagine todos nós morando aqui perto, aqui na Tijuca. Né? Então deu 5 horas da manhã, todo mundo vai a pé para a sinagoga. Vem para a sinagoga, imagina um lugar maravilhoso, né? Maior que esse, com secretário, tudo certinho. A gente chega de manhãzinha, faz o shacharit rapidinho, toma um café e cada um vai para o seu trabalho. Trabalha, chegou o final do dia, né? Volta para casa. Em vez de ir para casa, vai direto para a sinagoga. Daí lá faz o quê? Faz o minhá, faz o arvit e vai para a sinagoga, vai para casa. Chega em casa cedo. Uma sinagoga, ela deveria funcionar dessa forma. Você faz as 3 orações na sinagoga. O shacharit de manhã, o minhá finalzinho da tarde e o arvit à noite. Todo dia. Tem sinagogas em Israel, até aqui no Rio, não sei se funciona, né? Ou em São Paulo também, que funciona dessa forma. Eu já fui em São Paulo, não ia todo dia, mas de vez em quando eu estava ali, eu ia, de manhãzinha. Pouca gente, mas é o que era feito. Isso seria o ideal, né? Morar do lado da sinagoga, ter essa possibilidade de acordar cedo e fazer. Então, é o lugar onde a gente faz diariamente as nossas orações. Se a gente não tem sinagoga, a gente vai fazer em casa, meus irmãos. O Adonias acorda às 5h30 da manhã, está fazendo o seu shacharit. Ali, aqui no Rio, eu estou lá em São Paulo também fazendo a mesma coisa. A Helena está fazendo aqui. Você uma hora está fazendo ali no outro. Existe essa conexão. Não só entre nós, mas também no mundo inteiro. Mesmo horário, fazendo as mesmas orações. O Eterno está recebendo de uma forma comunitária.
Celebração de Shabbat e Yom Tov a gente faz aonde? Na sinagoga. Uma festa judaica, vamos fazer uma festa judaica, tem que ser feita na sinagoga. A gente pode fazer em casa, mas quando é na sinagoga é diferente. Envolve a mulher do Roche. A mulher do Roche vai lá com as mulheres, não vamos fazer nesse peça, vamos fazer aqui, compraram matzá, mandaram trazer matzá, tudo junto, prepararam, fizeram decoração na sinagoga, né? Ah, não tem prato, não, eu trago de casa, vou trazer alguns ali junto, faz a coisa, tudo junto, sentam todos juntos e faz um peça. As crianças ensaiam para cantar o Manishtaná. Baruch Hashem. Celebração de Shabbat, celebração de Yom Tov. Uma sinagoga completa tem que ter um mikveh, kasher. A tradição judaica diz assim: que se precisar vender um Sefer Torah, é melhor vender o Sefer Torah para construir um mikveh do que ter um Sefer Torah e não ter um mikveh. Só que não tem como a gente construir um mikveh se a gente paga aluguel. Então a gente compra o Sefer Torah. Lá em Joinville a gente está construindo um mikveh. Com o dinheiro de quem? Dos irmãos. De todos os irmãos. Tanto de lá como de fora. Esse Sefer Torah a gente comprou, trouxe de Israel, minha esposa foi para Israel e trouxe. Uma ocasião que eu não pude ir, mas ela foi. Ela trouxe esse Sefer. Quem pagou? Os irmãos. O pessoal do Rio, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Joinville, o pessoal de Florianópolis. Por isso que eu levo o Sefer Torah para tudo onde eu vou. Vim aqui para o Rio, eu trouxe aqui. Vou para São Paulo, ele está em São Paulo. Porque não é de uma congregação, é de todas as pessoas. Se vai fazer um bar mitzvah em São Paulo, ela tem que estar lá. Uma pessoa só não conseguiria comprar um Sefer Torah. Você sabe disso? Une as pessoas. A sinagoga, ela une as pessoas. E tem pessoa que quer ficar em casa. Ah, eu vou assistindo aqui mesmo. Quem não tem condições de vir numa sinagoga, tem que assistir de casa mesmo, Baruch Hashem. Mas quem pode ir, não pode trocar esse privilégio de estar juntos, de construir o Mishkan, esse pequeno santuário, juntos. Não só estando aqui para trabalhar, mas também para contribuir. Na sinagoga a gente estuda a Torá, porque nós estamos fazendo isso agora. Como é bom a gente estudar a Torá. A gente aprende para poder colocar em prática. Numa sinagoga a gente tem um serviço de leitura da Torá, como nós fizemos aqui. Uma comunidade judaica numa sinagoga também serve como uma yeshiva, formação. Um menino que vai fazer bar mitzvah, uma menina que vai fazer bat mitzvah, ela vai aprender hebraico aonde? Na sinagoga. Ela vai ler no bar mitzvah o Sefer Torah aonde? Na sinagoga. Nós, Israel, dependemos do templo, esse pequeno templo que é a sinagoga. Fazemos jejuns públicos, uma mobilização social. Uma das coisas mais importantes no judaísmo é a tzedakah. Quando uma pessoa está com dificuldade financeira e ela precisa de ajuda, ela vai buscar onde? Na sinagoga. É uma obrigação da sinagoga ajudar, principalmente os membros que estão em dificuldade financeira. Coisas que a gente não vê em muitas outras congregações. Muitos gostam de
exigir, pedir os dízimos e ofertas, mas na hora de visitar a pessoa que está doente, na hora de pagar uma conta de luz que a pessoa não pode pagar, ninguém paga. Uma sinagoga precisa fazer isso. Serviços de ciclo de vida judaico. Uma criança nasce, precisa fazer o Brit Milá. Ela precisa de apoio de quem? Uma sinagoga. Uma sinagoga que vai atrás do Moed. É na sinagoga, muitas vezes, que faz o Brit Milá da criança. Que faz o Bar Mitzvah. Que faz o casamento. É numa sinagoga que a gente faz o casamento. Se a gente não fizer na sinagoga, a gente faz a sinagoga em outro lugar. Na beira do mar, né? Vai os irmãos lá, monta a roupa e faz uma sinagoga ao ar livre. Em Israel a gente vê muito isso. E aqui também em casamentos, fora da sinagoga. Mas quem está lá? O povo da sinagoga. O rabino, o roche, o mevasser está ali fazendo o casamento. Então a sinagoga está ali. Se não houver sinagoga, prédio, essa sinagoga ela funciona em qualquer outro lugar. Não é o prédio, não é a parede. São as pessoas. Que quando se reúnem, traz o minyan, traz a presença do Eterno. E isso é sinagoga. Isso é corpo. Estou finalizando aqui, meus amigos. O luto judaico, desde o Bar Mitzvah, desde do Brit Milá, até o luto. A pessoa que está enlutada, ela faz o Kadish na sinagoga. Ela recebe consolo dos irmãos na sinagoga. A gente não traz o corpo para velar na sinagoga, né? Aí vai lá no cemitério. O judaísmo não traz o corpo dentro da sinagoga, mas faz o serviço de luto na sinagoga. Toda a vida judaica ela é concentrada na sinagoga. Baruch Hashem. Temos que ter todos um mesmo objetivo. E esse objetivo tem que ser já. Porque avô disse Rabino Hillel, se eu não for por mim, quem será? Muito famoso esse dito, né? Se eu não for por mim, quem será? Não esperem que os outros façam aquilo que você tem que fazer para você mesmo. Tem gente que acha que está na sinagoga, então todo mundo vai fazer coisas para mim. Não. Você tem que fazer primeiro para você. E se eu for somente por mim, quem sou eu? O dito continua. Se eu for individualista, quem sou eu? Não é nada. Pessoa que só pensa nela, não pensa no outro. Uma sinagoga é um lugar onde você pensa em você mesmo, mas você está sempre pensando no outro. Ele é o teu irmão que está aqui. Você precisa ajudar o teu irmão. Assim como você também precisa de ajuda. Seja em todos os aspectos da sua vida. Nós precisamos uns dos outros. E ele diz aqui no final, e se não for agora, quando será? Ou seja, tem que ser já. Não adianta falar, não, amanhã eu ajudo. Não, é agora. Está precisando de agora? É agora. Se eu não for por mim mesmo, quem será por mim? Se eu for somente por mim, quem sou eu? E se eu não for agora, quando será? Esses três aspectos mostram a necessidade de estar um dependendo do outro no centro da vida judaica, que é a sinagoga. Nós temos que ter um só objetivo.
a mesma visão. Existem muitos projetos, meus irmãos, muitas sinagogas, cada sinagoga tem um projeto, tem um objetivo comum, mas tem uns objetivos específicos. A Britolã, ela tem um objetivo um pouco diferente das outras sinagogas. E Deus dá a liberdade para a pessoa optar por aquele projeto ou não. Eu sempre digo a mesma coisa. A Britolã, ela nasceu com o objetivo de trazer os Bnei Israel para o entendimento de Mashiach, que é um dos principais objetivos que nós temos. Eu sei que é difícil, mas é o que o Eterno colocou no meu coração. O segundo objetivo, trazer a Torá para os nossos irmãos das nações. Nossos irmãos evangélicos, eles têm Mashiach. Muitos têm a salvação, porque a salvação não é cumprindo o mitzvot. A salvação, a gente recebe pelo sacrifício de Mashiach. Mas eles precisam de algo importante, que é a Torá, é o cumprimento das mitzvot, que vai fazer com que eles andem em santidade diante de Deus. Os Yehudim precisam de conhecer Yeshua, o Yeshua verdadeiro, não aquele que falaram para ele, um Yeshua romano, um Yeshua que desprezou a lei. Isso não é verdade, Yeshua não fez isso. Mas como muitos dizem que fazem, muitos que dizem que são seguidores dele, afirmam que ele fez isso, então os nossos irmãos judeus, eles falam, não quero esse. Porque a Torá diz mesmo, você vai conhecer o verdadeiro profeta, aquele profeta que for contra a Torá, contra a lei, as mitzvot, esse é o falso profeta. E os seguidores desse Messias estão falando que ele faz isso, então já está descartado como Messias. Mas Yeshua nunca falou isso. Voltando para os objetivos. Nós temos esse objetivo. Temos o objetivo de ter uma sinagoga judaico-messiânica Britolã em todas as cidades do Brasil que tem uma comunidade judaica. Para quê? Para ser uma opção do povo de Israel entrar por essas portas, sentar nessas cadeiras e escutar o serviço judaico do Sidur, e ouvir a Parashá, e ouvir o que os sábios dizem, e ouvir o que a Brit Hadashah diz, ouvir o que Yeshua falou. Esse é o nosso objetivo. Por isso que a nossa sinagoga é uma sinagoga judaico-messiânica, judaico, ou seja, nós temos a religião judaica, e para alcançar o judeu, a gente tem que trazer ele para um ambiente judaico. E se ele tiver uma sinagoga em Israel, uma sinagoga judaico-messiânica em Israel, que também é um objetivo nosso, nós vamos estar com as portas abertas para muitos judeus entrarem. Esse é o objetivo da Britolã. Por isso que a gente tem vários líderes da Britolã em várias cidades. E eu estou dando apoio a todos eles. Baruch Hashem. E um dia nós vamos ter condições financeiras para estar lá montando uma sinagoga em Israel. E quem quiser ir para lá, e o Eterno capacitar, vai ter um lugar para ficar lá. Esse é o nosso objetivo. Tem gente que acha que isso é loucura, que nunca vai acontecer. Mas se a gente não der o primeiro passo, a gente nunca vai alcançar. Então a gente está dando os nossos primeiros passos. E o Eterno está nos abençoando. Existem outras sinagogas que têm outros objetivos. Talvez não objetivos tão grandes, mas são importantes.
Eu quero alcançar a minha cidade. Eu quero fazer um trabalho aqui onde os nossos irmãos evangélicos comecem a aprender a adorar e vir aqui e começar a ter uma vida. Eu quero alcançar esses irmãos. E se tiver judeu na cidade, que também venha. Toda sinagoga tem o seu objetivo. Mas Deus nos dá a liberdade de escolha. Eu não estou de acordo com esse objetivo, eu vou procurar um lugar onde eu vou poder ser mais útil, porque eu estou, vestindo a camisa. A gente precisa vestir a camisa de cada sinagoga. Se a gente veste a camisa da sinagoga, meus irmãos, a gente tem o mesmo objetivo. Foi o Eterno que colocou. Assim como nós vamos ver, para finalizar aqui, a gente vê que Rabi Shaul e Kefa, eles tinham duas direções de Deus diferentes. Rabi Shaul, ele tinha uma direção para alcançar os gentios. O Eterno chamou Rabi Shaul, que era o grande doutor. Entre os discípulos de Yeshua, ele era o mais capacitado para falar para os judeus, porque ele conhecia profundamente todas as alahot, todas as mitzvot. Mas o Eterno falou: não, eu quero que você saia entre os gentios. E ele fundou várias sinagogas messiânicas. Não era o nome, mas várias do caminho. Ele entrava, como nós estávamos conversando aqui, na hora do café. Rabi Shaul entrava numa cidade, ele ia primeiro para a sinagoga. Chegava na sinagoga, ele falava de Mashiach, falava das profecias messiânicas que tinham sido cumpridas em Yeshua. Então aquelas pessoas que estavam dentro da sinagoga, que eram judeus e que eram prosélitos do judaísmo, eles saíam da sinagoga para montar uma sinagoga messiânica, digamos assim, ou do caminho. Ali começaram a vir os gentios, que também eram chamados para aquele lugar, para aquela sinagoga, que foram tocados por Deus para estar ali. E essas comunidades, elas floresceram em toda a diáspora. O contingente de gentios começaram a superar o número de pessoas que eram judeus, que cumpriam as mitzvot. Rabi Shaul ensinou o cumprimento de Shabbat. Rabi Shaul ensinou o cumprimento de festas, comida kasher, tudo isso, Torá. Ele ensinou Torá e ensinou Mashiach. Com o tempo a gente vai ver que vai acontecer um desvirtuamento. Mas nós vamos ver que ele fala assim: assim como eu fui chamado para os gentios, também Shimon Kefa foi chamado para os judeus. Você lembra desse texto? Kefa ficou com os Yehudi e Rabi Shaul ficou com os gentios. Assim também cada sinagoga tem a sua particularidade. E precisamos, estando nessa sinagoga, nós temos que vestir a camisa, auxiliar o rocha, auxiliar o mevaceiro. Porque o trabalho não é só dele, o trabalho é de todos. Amém. De todos. Amém, meus irmãos? Que o Eterno possa ser louvado, glorificado em nome de Yeshua Mashiach. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer o aleno para finalizar o nosso shacharit. Está na página, fazer o Kadesh antes, 380. Idada Kadash Merabah, Yamad Rabi Kote Yalim Mahote,
ושמע פחנן ויקרב לשבחי, אמן. וקיים שלומהו, וקיים בכל בית ישראל, וגלה ושמע קיים ואמרו אמן, אמן. יהיה שמר רבן לברך לעולם והרבה המיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ותרומה ותנשא, ותדע ותעלה ותעלה, שמן קדושה בריחו, אמן. ואלה מכל בחטא, ושפטת ושפחתה, ונעימתה ומירה ברמה ואמרו אמן, אמן. אבל זהו תהום, ותהום את כל בית ישראל, כבודו אבון, דידי שמעיה ואמרו אמן, אמן. יהיה שלום הרבה, מי שמעיה בחיים טובים עלינו והכל ישראל ואמרו אמן, אמן. עושה שלום בברמה, הוא יעשה שלום עלינו והכל ישראל ואמרו אמן. Vamos cantar o Além no página 385. Vocês fazem Além? Sim, sim. Aleinu rechavei alano atenetu aleinu sekdeshi shelo asano viorelason shelo samano shelo adaman shelo sam alkenu kane vegor aleinu ובשתרים ובודים לפני מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ונושא שמיים ונושא ארץ ושפט ברוך השמיים כמעט ושאינת כוזו ושאינת כוזו וגופן וגורם Adonai Elohei Olam Vaed Ve'eman Haya Adonai Ve'melech al Haaretz Vayom Ha'u Yeh Adonai Echad U'Shemo tema o terror súbito e a destruição dos iníquos quando essa vier. Conspire um plano, mas será frustrado. Trame o conluio, mas não se realizará, pois Deus está conosco até a sua velhice, e eu estou contigo até a sua serenidade. Eu te sustentarei, eu te fiz, eu te conduzirei, eu te sustentarei e eu te libertarei. Amém. Amém. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vechunecha. Sa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom.